Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo rodada 27, escalação, time regularidade, aquele time que você vai buscar ganhar ligas anuais. O importante aqui é não perder a regularidade. E para isso a gente vai fazer uma escalação e tem ainda sugestões para você fazer as suas variações de escalação. Antes do vídeo, antes das dicas, peço que você deixe o seu like, que você compartilhe o meu canal, que você se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e imitar junto com o professor, pegar essa experiência minha aqui, que joga cartola desde 2006. O time aqui do canal que a gente usa para fazer o vídeo é o canal do Professor FC. Nessa rodada nós fomos muito bem. Fizemos 98 pontos, tá aqui ó, do lado esquerdo da nossa pontuação. Fizemos 98 pontos, acertamos o capitão Cano, nos deu uma pontuação excelente. Fizemos uma aposta diferente aqui no meio campo, o Arias era o cara do Fluminense mais escalado. Nós fizemos uma opção pelo Ganso, deu muito certo, o Ganso deu quase 8 pontos pra gente. E em função dessa escolha, além de dobrar o Inter na defesa e o Inter não tomar gol, essas escolhas que fizemos fez com que o nosso time fosse melhor do que a maioria, inclusive foi o primeiro lá na Liga dos YouTubers Brasil, que eu já coloquei lá no meu Instagram, a nossa pontuação na rodada, 98 pontos, pode me seguir lá no Instagram também, que lá eu sempre coloco a minha escalação aqui final. Instagram é @professor.cartola. Bora lá para escalar, é uma rodada difícil se você analisar aqui a tabela de jogos, não é uma rodada fácil para escalar. Obviamente que você pega aqui o primeiro jogo, sábado, às 16h30, você vai ter a escalação do Atlético Mineiro, para você pensar ali em colocar atacantes ou meias do Atlético Mineiro, não sugiro defensores. Do próprio Avaí dá para colocar atacante, o Bissoli se for para o jogo é uma opção excelente porque é o cara do pênalti. Próximo jogo aqui, ó, Coritiba e Botafogo. É um jogo que é uma incógnita. Botafogo pode até vencer esse jogo, mas é uma incógnita, porque são dois times que não são regulares. Terceiro jogo aqui, ó, Bragantino jogando em casa contra o Goiás. O Goiás tem feito bons jogos, né? Nas últimas 5 partidas são 3 vitórias e 2 empates. O Bragantino está muito irregular, mas obviamente que Arthur, Luan Cândido são opções interessantes do Bragantino. Um atacante e um lateral daria para pensar sem dúvida nenhuma. E aquela apostinha tipo tiro curto, né? Pedro Raul, pela fase, pelo que o cara está fazendo de pontuação, daria para colocar. Próximo jogo, Flamengo e Fluminense, clássico, é complicado para a gente escalar. Obviamente que Cano, Pedro e meio-campistas dos dois times, acho que dá para apostar sem dificuldade nenhuma, mesmo sendo clássico. Mas dá para fugir também desse clássico. Próximo jogo aqui, Ceará e São Paulo. Nesse sentido, São Paulo também não é regular. Ceará precisa de manter o resultado que conquistou na última rodada quando venceu, vem de 3 empates e 1 vitória. Dá para apostar aqui em um defensor do Ceará pelo menos e dá para apostar em atacante do Ceará. Próximo jogo, América e Corinthians. O América vem de 3 empates e 2 vitórias. O América é um time difícil de ser batido no Independência. Então é um jogo ali que para tiro curto dá até para arriscar no América, viu? Próximo jogo aqui, Juventude, que está perdendo para todo mundo, contra um Ceará que nos enganou na rodada, na penúltima rodada, né? Quando jogou em casa a gente esperava uma vitória e acabou perdendo para o Botafogo. Na última perdeu novamente, apesar de ter feito um jogo bom contra o Fluminense. Anterior a isso vinha de 3 vitórias e agora então segue 2 derrotas consecutivas, mas pega o Juventude. Então o Fortaleza tem boas peças para apostar. Dá para apostar em atacante, dá para apostar sobretudo nos 2 laterais do Fortaleza. Dá até para dobrar os 2 laterais, não vejo dificuldade nisso. E para tiro curto também dá para apostar na defesa inteira do Fortaleza. Próximo jogo aqui, Palmeiras e Santos. Obviamente que o Palmeiras continua sendo favorito, apesar de ser clássico. Então a gente vai dobrar o Palmeiras na defesa, dá até para triplicar. Para tiro curto, dá para apostar na defesa inteira, obviamente, e para liga regularidade, como é o nosso caso aqui desse vídeo, dá para dobrar e até triplicar.
O jogo seguinte aqui, Atlético Paranaense jogando em casa é sempre forte contra o Cuiabá, mas Cuiabá toma poucos gols. Então, se você for apostar, vá com cuidado. Acho que dá para colocar defensores do Atlético Paranaense, no máximo 1. E o último jogo é Atlético Goianiense e Inter. Um pequeno favoritismo para o Inter, porque nas 5 últimas rodadas o Inter teve 4 vitórias e apenas um empate. Então daria ali para você colocar um defensor do Inter e, obviamente, meio-campistas e atacantes. O Johnny vem muito bem no Inter no meio-campo, tem sempre feito pontuações positivas, é um nome bom para roubada de bola e para chegar ali, para dar uma assistência, fez até gol já no campeonato. Qualquer outro atacante do Inter também bom, além, por exemplo, do Daniel no gol, são sugestões que a gente pode dar aí. Bora lá para a escalação? Então, o que a gente tem aqui, ó? Apesar de ser... Deixa só eu filtrar aqui, porque o filtro ali não está por posição. Vamos lá, atacantes. Vamos filtrar aqui os atacantes. Nem o Cartola está querendo deixar a gente escalar, porque tá todas as posições ali. Vamos aqui no atacante para ver se a gente é isso. Agora deu certo. Então, vamos lá para os atacantes. A gente teria o Cano para colocar, acho que é um bom nome. A gente teria o Mendonça para colocar, que eu também acho que é um bom nome, jogando em casa. Apesar da decepção da última rodada. O Rony, que está na fase espetacular, vai ser o primeiro atacante nosso aqui. Dudu dá para escalar. Pedro Raul, pela fase, obviamente que dá para escalar o Pedro Raul, mesmo contra o Bragantino. O Bragantino é um time que joga muito aberto. Ó. O Pedro Raul tem sempre pontuações positivas aqui. Ó. Tem 4 mitadas nas últimas 8 rodadas. Eu acho que dá para pensar em escalar ali o Pedro Raul. Descendo aqui, Aleph Manga, Yuri Alberto, Ademir do América, o Pedro, né, mesmo sendo clássico, contra o Fluminense, e o Arthur contra o Goiás dá para escalar. Vou escalar esses 3 a princípio, tá? No meio campo, dá para fazer uma dobradinha aqui, Pedro e Arrascaeta, mesmo sendo contra o Fluminense. O Fluminense é um time que tenta sair jogando. Se o Flamengo dá aquele abafa como o Fortaleza fez, dá para sair um gol ali do Flamengo, né? Apesar de ser um clássico, ó, dá para fazer isso ali. A gente faz uma outra conexão. Eu gosto muito dessa ideia das conexões, né? Porque um dá assistência e outro gol, Rony e Scarpa. Fizemos uma outra conexão ali. A gente tem um Terans jogando dentro de casa, que eu acho que é uma opção boa, né? Fez 10 pontos na última. Aí a gente teria aqui para baixo quem para colocar? O Everton Ribeiro, o próprio André pela roubadas de bola. Na última ele fez 10 pontos. O André contra o Flamengo. Acho que é um nome para uma aposta diferente. O Ganso eu coloquei na última, mas nessa eu não vou colocar contra o Flamengo, que eu acho que ele vai ter mais dificuldade. O Johan como uma aposta, né? Apesar de que esse campeonato ele machucou, não vem firmando sempre, mas é uma aposta interessante. Esse Lucas Sacha aqui, ó, o cara tem uma média espetacular depois que começou a jogar no Fortaleza, ó. Ele fez 5,50, depois 13, depois 7, depois 4, depois 2, depois 7 pontos. Na última fez 9 pontos. Acho que dá para colocar contra o Juventude. Vou colocar ele aqui, para não ter que colocar o Johan. Poderia colocar o Johan aqui, ó, e fazer 3 conexões, o Johan com o Arthur, mas eu vou deixar o Lucas Sacha ali. A média do cara é boa, dá para apostar. Laterais, Luan Cândido, né? A média do cara é 6,91, 7 gols no campeonato, 2 assistências, ó. Só gráfico positivo. Marcos Rocha é outro que o gráfico dele é sempre positivo. Só para me desmentir, tem um negativo aqui na rodada 20. Marcos Rocha acho que é um nome muito bom para a rodada. Bustos também daria para colocar. Saraiva sim. O Brites do Fortaleza dá para colocar. Olha, só na última que ele negativou. O Juninho Capixaba, que joga muito avançado, é outro que dá para a gente pensar em colocar. Deixa eu só voltar aqui que eu apertei no lugar errado. E eu acho que eu vou colocar o Juninho Capixaba aqui, ó. Olha o gráfico do Juninho Capixaba, ó. Só pontuações positivas. Juninho contra o Juventude. Fortaleza precisando de ganhar. Juventude desesperado vai também dar espaços. Gustavo Gomes, que é o cara que sempre faz gol no Palmeiras. Eu vou dobrar a zaga do Palmeiras. Daria para colocar o Léo Ortiz e também dobrar o Bragantino, mas eu vou dobrar o Palmeiras. Aqui no gol talvez dê para colocar o goleiro do Bragantino. Goleiro a gente tira do provável.
Faz aquele esqueminha para a gente tentar não zerar com o goleiro. O Walter está machucado, daria para colocar. Bento, Muralha, dúvida. Marcos Felipe. Mas para colocar o goleiro do Bragantino, por exemplo, que daria para colocar, ou o Daniel do Inter, a gente pode fazer isso aqui, ó. Coloca o Walter, mesmo sabendo que ele não joga. Aí depois a gente coloca o goleiro lá. Vou colocar o Abel Ferreira. E agora eu vou colocar o meu goleiro aqui, ó. Daria para colocar o Cássio contra o América, o Everton. A gente tem muitas opções de goleiro, viu? Muitas opções. Estou pensando aqui no Daniel, talvez o Daniel, pela média 4. O Daniel talvez seja um goleiro bom da gente colocar. Eu vou colocar o Daniel, porque aí eu fujo da dobra do Bragantino, inclusive, tá? Lateral aqui, no nosso banco de reservas, tem o Guga do Atlético, que dá para colocar, o Aderlan do Bragantino, o Piquerez, também dá para colocar. Vou colocar aqui o Piquerez. Natanael do Avaí contra o Atlético também. O Natanael bastante ofensivo, daria para fazer uma aposta nele. Na zaga aqui tem o Natan. Eu vou colocar o Natan do Bragantino no banco. Meio campo aqui, o nosso banco de reservas. A gente vai ter algumas opções. Alex Santana, por exemplo, do Atlético Paranaense, dá para ser banco de reservas nosso aqui. Tem o Johnny, que eu falei, pela regularidade. Também dá para ser o nosso banco de reservas. Vou colocar o Johnny. Agora para o ataque, a gente tem o Alemão, o Galhardo, porque tem um confronto favorável. O Robson, o Moisés, o Alejandro. Também é opção boa para banco de reservas. Até para você fazer uma aposta no time titular, o Alejandro seria interessante. Tem o Sacha aqui. Vamos ver com quem que a gente vai fechar aqui. Eu vou fechar com o Alejandro, tá? Fechar com o Alejandro. Nosso capitão, nesse primeiro esboço aqui que nós estamos fazendo, a gente pode pensar em mudar. Mas o nosso capitão para esse primeiro momento vai ser o Pedro, contra o Fluminense, seu ex-time. Pedro, numa fase fantástica, vai ser o nosso capitão. Time escalado. Tá aqui o nosso time. O Walter tá aqui porque a gente vai fazer aquele esquema de tentar não perder pontos com o goleiro. Então, Daniel do Inter é o nosso goleiro. Abel Ferreira é o nosso técnico. Nas laterais, Luan Cândido do Bragantino e Capixaba do Fortaleza. Os nossos dois zagueiros são os dois zagueiros do Palmeiras, o Gomes e o Murilo. No meio-campo, Scarpa, Lucas Sacha do Fortaleza e Arrascaeta do Flamengo. No ataque, Rony do Palmeiras, Arthur do Bragantino e Pedro do Flamengo, o nosso capitão. Esse time custou 138 cartoletas,41. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e das dicas e que a gente possa mitar no final de semana. Tendo alguma alteração, farei lá no meu Instagram, @professor.cartola. Um grande abraço a todos.